Sejam todos muito bem-vindos. Eu adoro fazer essa parte de introdução, porque eu nasci para isso, não é possível. É brincadeira, gente. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começar agora a falar a respeito de contratos específicos. Com certeza, Mural, o pessoal tá. Esses dias fez muito frio, né? Eu acho que quase morri de frio também. Sou muito friorenta, mas a gente vai sobreviver, tá bom? Então, abram aqui comigo, por gentileza, eu vou compartilhar a tela com vocês. Epa, que esse não. Uma pequena equivocada aí. E aí, contratos esparsos, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, contratos esparsos, nós vamos conversar sobre. Lá vem a Patrícia. Oi, Patrícia. Olha o coque da Patrícia. Fala sério, Patrícia. Não deu tempo, tá bom. É que você não viu como que eu tava. Eu tive que passar uma maquiagem no rosto, porque senão não ia dar conta. É. Então vamos lá, meus amigos. Ó, contratos, tá? Contratos esparsos, por favor. Nós vamos tratar de 4 contratos hoje. Eu não estou conseguindo me ver aqui. Deixa eu tentar mudar a configuração. Ah, consegui. Nós vamos tratar de 4 contratos hoje. São contratos importantes. São contratos que são fáceis. A gente vai falar especificamente de comodato e mútuo hoje. Eu acho comodato e mútuo uma possibilidade muito grande de cair na sua prova, tá bom? Então, vamos conversar basicamente sobre troca e permuta neste momento. Abram as apostilas, eu quero que todos tenham aí o material de apoio para que a gente possa ir conversando, tá? Por favor, abram as apostilas. Gente, cadê o Márcio? O Márcio nunca falta na minha aula. Hello! Por que ninguém está falando comigo? Vamos lá, vamos lá. O sabão de soda da avó? Não ouvi. Volte. Alô? Gente. Ih, sumiram. Meus amigos, será que se eu habilitar vocês, vocês conseguem falar comigo? Ou pelo chat, por favor. Pode ser? Deixa eu aqui. Tá, então vamos lá. O contrato de troca ou permuta. Qual é o conceito? Quais são os seus elementos? Quais são suas características? É possível uma permuta de valores desiguais? É possível haver uma troca desigual entre ascendentes e descendentes? E sempre há a necessidade de anuência? É isso que nós vamos ver em relação à permuta. Alguém consegue me ajudar no chat em relação ao que seja permuta? O que é uma permuta? Por que eu não consigo abrir o chat de vocês? Vamos lá. O que vem a ser uma permuta? Alguém manda um oi no chat para mim, porque eu acho que eu estou com algum problema técnico aqui. Não sei o que está acontecendo. Alguém? Gente, alguém, por favor?
Amigos? Ah, agora eu vi. Oi, gente. Então, agora eu consegui acessar vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês se importam se hoje eu der aula sem slide? E vocês vão acompanhando? Consegue abrir na lateralidade aí? Pode ser? Falem comigo no chat. Tudo bem. Luana está dizendo que está tudo bem, tá? Eu não consigo abrir. Por que, Juliene? Não estou entendendo. Isso. A Caroline me disse que é uma troca. Exatamente assim. Juliene, tenta abrir o material da apostila e vamos acompanhando com o material da apostila. Caso você não tenha essa condição, você tem aí como fracionar a sua tela, né, no computador ou onde você esteja no seu celular. Então, pelo celular não consegue abrir os materiais. O duro, minha querida, é que toda vez que eu coloco aqui, eu não consigo ver o chat. Se eu coloco o slide, eu não consigo ver chat. E Juliene, e agora? O que farei com você? Eu vou tentar assim. Eu vou tentar assim. Na próxima, na hora do intervalo, a hora que cair, eu vou tentar adequar aqui para ver se eu consigo fazer com que o slide fique junto com o chat, tá bom? Aí a gente volta com força total. Pode ser assim? Tá bom? Então, beleza. Meus amigos, ó, então vamos lá. O que é um contrato de troca ou permuta? Então, a troca ou permuta, ele é aquilo que você imagina efetivamente, tá? É trocar, é você transpor, né? Então, por exemplo, digamos que o Leandro tenha uma panela de pressão e eu quero trocar por um vaso. Eu tenho um vaso, eu quero a panela de pressão do Leandro e o Leandro quer o meu vaso. Então, a gente vai firmar um contrato de permuta, tá bom? Porém, caso haja a possibilidade, de nós tentarmos conciliar estas forças econômicas, prestem bem atenção nisso, tá? Haverá uma equivalência entre os bens trocados, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha na apostila. Juliane, para poder facilitar um pouco para você, minha amiga, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou explicando e lendo os tópicos da apostila, tá? Por enquanto, até eu conseguir resolver essa questão aí na hora do intervalo, tá bom? Então, vamos lá. Então, você percebe que eu tenho uma equivalência. Lembra daquela parte de princípios que nós passamos em modo de ligação? Já consegue abrir a apostila. Ah, que bom! Então, perfeito. Joinha, então, tá? Então, vocês percebam que eu mudei o formato da apostila. Eu coloquei as perguntas do slide no comecinho aí da apostila para facilitar para vocês. Porque a vida é assim, gente. A gente tem que, a cada vez que a gente faz alguma coisa, a gente tem que ir melhorando, né? Então, ó, eu coloquei dessa forma, eu acho que isso vai facilitar muito para vocês na hora de vocês fazerem as revisões que eu tanto peço para vocês fazerem, tá bom? E dessa forma, eu queria que vocês colocassem na cabeça de vocês as respostas. Toda vez que você lê essas perguntinhas aí no começo do tópico, peço encarecidamente para que você responda mentalmente ou responda para você mesmo, para que você possa fazer a memorização da matéria, tá bom? Então, vejamos. Nós temos aí o conceito do contrato de permuta, ele está pacificado no artigo... Olhe lá os artigos que eu deixei para vocês, no finalzinho. É o artigo 533. A informação está correta? 533. Então, vamos dar uma olhada. Aplicam-se as trocas e as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Então, uma troca é um contrato
que é possível ser feito com todas as especificações da compra e venda. Mariana, significa dizer que aquilo que nós vimos na semana passada, todas aquelas assessoriedades, quais eram mesmo as assessoriedades? O que a gente viu na semana passada? Quem se lembra? Escreve para mim no chat aí, por favor. O que nós vimos na semana passada? As cláusulas específicas da compra e venda. Isso, mas quais seriam elas? Retrovenda, venda a contento e sujeita à prova, preempção ou preferência, venda com reserva de domínio e venda sobre documentos. Exatamente, meus amigos. Então, são 5, correto? Uhum. Olha o Diandre. Vai, Diandre, termina. Então, é retrovenda, preempção, que é o direito de preferência. O que mais, Diandre? Escreva aí. Estou acompanhando você. Venda contento. Faltam 2. O que mais? Isso. Venda com reserva de domínio. E qual é a última? Minha vida. De documentos. Isso mesmo. Amigos, ó, essa matéria ela é importantíssima, porque o contrato de compra e venda, ele é base de muitos outros contratos, tá bom? É base de muitos outros contratos. Então, ó, retrovenda, preempção, também chamado de direito de preferência, venda a contento, com reserva de domínio e venda sobre documentos, tá bom? Vocês se lembram o que era cada uma dessas questões? Eu acho que dava para vocês passarem o olho na apostila anterior, para que vocês pudessem rememorar, para que a gente pudesse ter aí uma tranquilidade na hora de fazer a memorização, tá bom? Mas vamos adiante aqui, porque a minha matéria de hoje é uma matéria muito legal. Vocês vão perceber, eu gosto dessa matéria. Eu acho muito tranquila e muito facilitada. Então, bora conversar um pouco mais sobre troca ou permuta, tá? O que eu acho que é de mais interessante, além do conceito, natureza jurídica e elementos. Lembrem-se que conceito, natureza jurídica e elementos são coisas dentro do direito que vão estar especificamente colacionadas para vocês, tá bom? O que isso significa, Mariana? Significa dizer que tudo que você for tratar dentro do direito vai ter que ter conceito. E o conceito já vai puxar natureza jurídica. E natureza jurídica já puxa elementos. Entenderam? Então, qual é o conceito do contrato de permuta? É um contrato que você tem a substituição de bens, objetos, né? Um por outro, correspondente com o mesmo valor monetário. Mariana, não é isso que você escreveu na apostila. Eu sei, mas a gente já viu isso lá atrás, que eu posso dar 1000 conceitos diferentes a partir do momento em que eu entendo o que significa cada coisa. Então, ó, na verdade, qual é o objeto, qual é a fonte, né, que emana o resto do conceito? Trocar é você dar uma coisa por outra. Entendem? A partir deste núcleo, você transpassa toda uma situação conceitual, toda uma identidade conceitual. A natureza jurídica, principalmente das relações negociais, ou melhor, das relações contratuais,
é uma relação negocial. Isso nós já vimos lá no bimestre anterior, que era um bimestre que falava basicamente a respeito da parte geral dos contratos. Então, nós vimos, e eu bati muito na tecla com vocês, que eu acho que até o fim da vida de vocês, vocês vão me lembrar, vão lembrar de mim falando a respeito da parte geral. Porque é essa repetição que faz com que nós tenhamos firmado a nossa convicção da memória, tá bom? Então, passamos por conceito, passamos por natureza jurídica, que daí vai ser uma relação contratual, sempre. Uma relação negocial. É um negócio jurídico, correto? E aí, o que nós temos, né? Os elementos. Você percebe que na permuta, nós temos o contrato com partes, objetos, porque existem dois objetos, né? Um que vai partir do primeiro contratante para o segundo contratante, e o segundo objeto que vai partir do segundo contratante para o primeiro contratante, tá bom? Dentro desses elementos, que seria agente, objeto e a forma contratual, que na verdade não deixa de ser um espelho daquilo que nós já vimos na parte geral. Então perceba você que eu estou pegando a parte geral, trazendo como se fosse uma forminha para você, para que você possa encaixar todas as condições do contrato de troca ou permuta. Show de bola? E aí, nesse sentido, nós vemos 3 características importantíssimas destes contratos. A bilateralidade, ou seja, nós precisamos obrigatoriamente de 2 participantes com direitos e responsabilidades. Pluralidade, que na verdade significa a necessária parte recíproca, né? E a onerosidade, por quê? Porque todas as vezes que você recebe algo, você tem que doar algo. Esse é o contrato de permuta ou troca, tá bom? Então, esses 3 elementos caracterizam o contrato que nós estamos falando. Mas diante de tudo isso, que é meio óbvio, né? Porque você já sabia o que significava a palavra permuta ou troca. É possível uma permuta de valores desiguais? Alguém consegue responder para mim com base no que está na apostila de vocês? Esse Leandro Leonardi, quem que é esse rapaz? Parece que eu não me lembro de você, Leandro. Você consegue conversar comigo? Manda um oi para mim aqui, por favor. Oi, Leandro. Você saberia dizer para mim, com base na apostila, quais seriam as possibilidades? Quantas possibilidades nós temos de haver uma discussão a respeito disso? Bela pergunta. É que você está sem a apostila. Então, vejam bem, ó, é possível... Ó, a Jardelli falando, seria um famoso ganhar uma festa com tudo pago e ele só fazer a propaganda do local? Então, veja bem, não pode haver, como se diz, não pode haver valores econômicos em jogo, Jardelli. Então, teria que ser aqui obrigatoriamente bens, tá? Mas a gente pode conversar sobre essa troca de serviços, aí seria, na minha visão, um contrato de serviços, tá bom? Respondendo essa pergunta, né, se nós temos no contrato de troca ou permuta a necessidade desses 2 bens que figurarão entre os 2 polos transversamente, né? Então, nós vamos questionar, tá? É possível a devolução de dinheiro entre um bem e outro? Olha, cadê o Rafael Isaac?
porque esse rapaz com certeza já sabe do que eu estou falando. Sabe quando você vende um bem imóvel e, na verdade, você faz uma troca, um bem imóvel por outro bem imóvel e tem uma devolução de valor aí no meio? Muito provavelmente vocês já ouviram falar a respeito disso e talvez já tenham até vivenciado algo a respeito, tá? Esse tipo de situação é muito comum, é muito normal, e aí eu questiono vocês. Seria ainda um contrato de troca ou permuta ou passaria a ser um contrato de compra e venda? Sabe por que eu questiono isso? Porque, presta atenção, lembra que eu li o artigo 533 com você, acabei de ler agora no começo da aula. E esse artigo 533, ele diz o quê? Que a troca ou a permuta segue a ordem da compra e venda, mas não é compra e venda. Correto? Olha o que tem na sua apostila aí. Existem 3 possibilidades na doutrina. 3, tá? Então, qual é a pergunta? Vamos contextualizar. Há a possibilidade de, num contrato de troca ou permuta inicialmente, haver uma devolução de valores monetários? Primeira corrente. Existe a necessidade de verificação de qual o maior valor exato, se da coisa ou do saldo, caracteriza-se objetivamente, no primeiro caso a permuta e no segundo a compra e venda. Então, ou seja, o valor em dinheiro devolvido é um valor que vai além do que aquele do próprio bem? Se o valor devolvido, presta atenção em mim, olha aqui que eu gosto de dar exemplo com as mãos. Eu tenho um valor do bem nesta proporção da mão esquerda e o valor de devolução em dinheiro na mão direita. Se ocorrer esta proporção, então o contrato será de compra e venda. Se ocorrer uma proporção na qual o valor devolvido monetariamente seja menor do que o valor que o bem dispõe, aí nós vamos ter contrato de troca ou permuta para esta corrente, tá bom? Verificação da efetiva internação das partes. Essa é a segunda corrente, apreciada de acordo com as circunstâncias. Veja, amigos, presta atenção. Aqui ele está me dizendo que eu preciso... Ai, cadê você? Opa! Cadê vocês? Cadê vocês? Ah, voltei? Tô aqui? Tá tudo bem? Manda um oi para mim. Tá sim. Tá bom, então. Então, nessa segunda verificação, meus amigos, então, nós temos que ele pressupõe uma análise interna. Agora, eu faço aqui uma crítica, porque nós somos do curso de Direito e nós não seríamos nós mesmos se nós não fizéssemos críticas, obviamente, né? A necessidade de análise interna das partes, como é que eu vou fazer? Essa corrente ela não é muito bem aceita, porque se você pensar bem, até o próprio Código Civil diz que a boa-fé tem que ser objetiva e não subjetiva. Então, como é que eu vou analisar se o contrato é de permuta ou não com a internalização das partes? Então, eu deixo essa segunda corrente um pouco de escanteio, tá bom? Vamos dar uma olhada na terceira corrente. Então, contextualizando o que nós estamos falando. Nós estamos abordando a situação na qual nós temos conceito, elementos e natureza jurídica do contrato de permuta. Avançamos para a questão de que existe permuta ainda, vai ser válido o contrato chamado permuta, mesmo com a devolução de valores monetários, tá? Por quê? Porque, tecnicamente, não há a possibilidade de envolver dinheiro na troca e na permuta. Dinheiro é compra e venda, correto?
Dinheiro é compra e venda. Então, nós vamos para a terceira corrente respondendo este questionamento. Consideração da permuta como regra geral para a entrega recíproca de bens. Permuta com saldo. A não ser que a importância paga como saldo seja de tal maneira superior à coisa objeto do contrato que indubitavelmente, ou seja, sem qualquer sombra de dúvida, o pagamento em dinheiro deva ser considerado o objeto principal. Então, veja, qual é a diferença da terceira corrente com a primeira corrente? Na primeira corrente, eu te disse o seguinte, respondendo ao seguinte questionamento. É possível a devolução de valores monetários, pecúnia, dinheiro, no contrato de troca ou permuta? E aí nós tivemos 3 respostas. A primeira disse que sim, desde que seja um saldo pequeno. A segunda disse que tem que ser analisada a intenção das partes. E a terceira está me dizendo que tudo gira em torno do saldo que nós estamos tratando. Tá? Tudo gira em torno do foco central. Tanto a primeira quanto a terceira corrente são razoáveis. A segunda eu olho com reservas, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Correto? Então, respondendo a este questionamento, para alguns doutrinadores, sim, poderá haver o condicionamento, né, a complementação, na verdade, de valores monetários, pecúnia, dinheiro, no contrato de troca ou permuta. Porém, não será a regra, tá bom? Não será a regra. Aí a gente vai cair para as exceções da doutrina e não da legislação. Prestem atenção nisso, tá bom? É possível haver uma troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes no contrato de troca ou permuta? Quem vai ser os meus representantes no exemplo que eu vou dar? Vamos ver. Hoje vai ser a Esther e a Camila, tá bom, meninas? Vem comigo. A Esther, ok. A Esther, ela é a Camila. Camila, vi você de roupão. Belezinha. Viu? Ó, a Esther e a Camila são irmãs, tá? São minhas filhas. E eu vou fazer uma troca com a Camila, tá? Eu amo as duas igualmente, pelo amor de Deus. Vamos deixar uma coisa clara aqui, tá bom? Mas Camila está precisando de uma casa. E eu, como mãe, não quero deixar minha filha passando necessidade e vou trocar a casa que eu tenho, uma das casas que eu tenho com ela, em troca do carro hoje. Entenderam? Vocês entenderam? Coisa de pai para filho mesmo, né? Coisa de mãe para filhas, tá? Então, vamos rememorar aí o exemplo. Eu sou mãe da Camila e da Esther. Camila precisa de uma casa para morar. Eu, Mariana, que sou a mãe, tenho casas sobressalentes. Eu não quis fazer uma doação para não gerar malefícios para a minha outra filha, a Esther. Então, o que eu disse para Camila? Filha, vamos fazer o seguinte, você me dá o seu carro e eu te dou a casa. Gente, tem que ser um carro muito bom para chegar perto do valor de uma casa, hein? O que vocês acham? Tem que ser um mega de um carro, tá? Não vai chegar. Minimamente uma casa aí, uma casa básica, vamos chutar aí básico, tá? 100 mil reais. A Camila, neste momento da existência dela, ela não tem 100 mil reais no carro e nem na casa. Então, o carro dela, digamos aí, vale 35. Tá bom? Aí, o que eu digo para vocês? Eu, que sou mãe, peguei o carro e dei a casa. Nós trocamos. Ficou equivalente?
Não ficou o equivalente. A Camila, acabei de chegar. Já chegou chegando. Não ficou o equivalente, tá bom? Se não ficou o equivalente, nós temos um pequeno problema. Eu não consigo falar. Por que você não consegue falar, Camila? Estou bloqueada. Ô, Jesus, vamos desbloquear a Camila. Pronto. Ih, caiu. Caiu? Aqui caiu. Não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo acompanhando? Tô sim. Vai acabar aqui, mas eu vou colocar vocês... Eu vou voltar com vocês logo em seguida, tá bom? Vai acabar o tempo. Então, meus amigos, ó... nesse caso, o código é expresso, tá? Então, esse é a típica situação que a nossa resposta está no código. E isso é muito facilitador da nossa vida, né? Melquisedeque, você matou a pau, como diz minha mãe. É isso aí. Abate na herança lá na frente, tecnicamente mais ou menos. Você entendeu que a minha resposta foi super clara, né? Por que tecnicamente mais ou menos? Porque aqui eu posso sim legitimar a troca. Eu posso legitimar a troca. Entretanto, eu preciso da autorização da minha filha Esther. E essa autorização tem que ser por escrito. Entenderam? Quero muito mesmo que vocês, ao analisarem a apostila que eu fiz com tanto carinho para vocês observem os meus realces no código. Então, assim, se eu fiz e coloquei lá, é porque tem motivo, tá? Então, é muito importante que vocês leiam os artigos daquela forma, que vocês leiam os artigos daquela maneira, correto? Então, ó, vem comigo. É possível uma troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes? Sim, é possível, o código aceita essa possibilidade, desde que haja uma autorização expressa do filho que está sendo, entre aspas, prejudicado, tá bom? Porque senão, o que vai acontecer? Exatamente o que o Melquisedeque falou. Lá na hora de abrir o inventário, né? A gente chama de princípio da Saizine. É muito legal essa matéria, eu gosto muito dessa parte. Lá naquele momento, você vai